resumida de coisas básicas. Então, você não falou sobre a paranormalidade, você não falou... Dá, gente, a gente ficou aqui 2 horas para falar a parte básica, algumas coisas essenciais. Então nós temos, eu vou falar algumas coisas que vale a pena a gente procurar na internet, que estão sendo estudadas com relação ao cérebro. Então nós falamos sobre as emoções, né? Falamos sobre as partes químicas. E aí, daquilo que nós falamos antes, alguma dúvida apareceu no intervalo, porque o pessoal diz, você vai deixar perguntar no final? Normalmente eu falo uma parte e libero perguntas que debate assim, senão fica muito depois, né? Alguma dúvida da primeira parte? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nenhuma pergunta? Que você tem que falar agora, fala bem alto. Eu tenho muita dificuldade em dormir. E eu percebi que colocando, eu ligo o computador e coloco sempre uma palestra e eu não fico assistindo, eu fico ouvindo, faço a minha prece e fico ouvindo a palestra. E daí eu sinto que eu vou relaxando e adormeço. Tem algum problema aqui? Olha só, nós fizemos uma demonstração fisiológica, certo? Então, se você está num quarto com barulho, com luz, com desconforto, você vai levar mais tempo para recarregar. Agora, não estar dormindo. Se você não dormir, realmente, você vai morrer. É um fato. Existe uma doença que te impede disso e você morre. Então, às vezes a gente diz, eu não estou dormindo. Tá? E, na verdade, a pessoa está dormindo. O que acontece é que ela não dorme profundamente ou não dorme o suficiente para descansar. Então, a pessoa diz, eu tenho insônia. Na verdade, ela cochila, vai dormindo e acorda. Então, ela dorme em intervalos. E ela se sente cansada. Por quê? Porque não recarrega como deveria. Mas dormir, ela dormiu, senão teria morrido. Tá? Então, não existe ninguém que não durma. Eu não durmo quase nada. Aí, se a gente vai monitorar, isso não é verdade. Tá? Por quê? Porque se você não dorme, não recarrega. Se não recarrega, o que acontece? Dormir acontece sempre. Tá? O que acontece? Um sono intermitente não dá aquela sensação de descansar que a gente deveria ter. Mas existe um outro problema, tá? Que são os sonhos. Já ouviu falar dos sonhos? Você sabe que todo mundo sonha? Eu não sonho. Não, você não lembra que sonhou. Todo mundo sonha. Existem medicações que suprimem o sonho, por exemplo. Então, se você tomar essa medicação por 6 meses, você terá um surto psicótico. Que equivale a dizer que você vai sonhar acordada. Que a gente costuma chamar de alucinação visual, auditiva e sensorial. Por quê? Porque os sonhos são essenciais para o bom funcionamento cerebral. Então, ele acontece durante o sono REM. E o sono REM acontece quando você aprofunda o sono. Mas eu sonho de tarde quando eu vou cochilar. Não, você lembra que sonhou à tarde. Mas você sonha quando faz o sono REM. Tá? Então a gente acompanha. Eles já viram nos filmes aquele momento do movimento dos olhos? Tá? É o sono REM. Então você sonhou que nasceu, cresceu, casou, teve 7 filhos, morreu. Então para contar você vai levar 70 anos. Mas você sonhou 15 minutos. Você sonhou que um bicho ia te pegar, você acordou. Leva 5 segundos, mas você sonhou 15 minutos. Tá? Então, o tempo dentro do sonho é totalmente relativo. Agora, o sonho é essencial para o bom funcionamento. Tá? Nós não sabemos exatamente qual a causa do motivo. Mas como ele causa transtornos mentais, suprimir os sonhos causa transtorno mental, a gente supõe que seja o momento de você passar em revista processos mentais durante o dia. Então, pessoas que não têm um sono constante ou profundo o suficiente, têm a sensação que não dormiram, mesmo que tenham feito. Bom, estamos falando dos aspectos materialistas. Se você tem medo de dormir, tá? O medo de dormir já tem outras causas. Se é uma neurose, ou seja, um transtorno comportamental, tem pessoas que têm medo de morrer enquanto dormem. Então, elas desenvolvem uma dificuldade para dormir. Ou você tem medo de ir para o mundo espiritual. Por quê?
Porque quando a gente dorme, faz o quê, gente? Então, nesse momento, nós somos espíritos. E estamos lá no mundo espiritual. E convivemos com aqueles que nos são afins. Se nós nos sentimos culpados, por exemplo, ou que a nossa vida não segue os padrões que nos propomos no mundo espiritual, nós temos grande problema de adentrar o mundo espiritual. Então a gente tem medo de ir para lá. Se a gente sabe que tem gente nos esperando, por exemplo, você desenvolve insônia mesmo. Uma insônia muito complicada. Por quê? Você começa a dormir, vai dormindo. Quando vai chegando naquele ponto, você acorda. E é aquele que o pessoal acha que está tendo dispneia, né? Então muitos vão estudar se é um problema respiratório. E na verdade é que quando você começa a sair do corpo, você volta. Por quê? Porque você não quer ir para lá. Aí, só que você precisa dormir. Aí começa de novo. Vai dormindo, dormindo, dormindo. Quando chega, acorda novamente. E você passa a noite assim. O que acontece? Você carrega, né, o mínimo para sobreviver. E você passa a ter déficit de carga. Isso é desagradável? Muito desagradável. Tá? Então, você tem medo de ir para o mundo espiritual. Aí você diz assim, estou ficando muito cansado, estou tendo muito pesadelo, vou tomar um chazinho. Você toma um chá, toma isso. Adianta? Não. Se o medo é ir para o mundo espiritual, não vai fazer diferença. Ah, e se eu tomar um Lexotan, o que acontece? Nada. Você continua com o mesmo problema. Se é um obsessor que está te pegando do outro lado, você acorda a si mesmo. E se eu tomar um Valium? Você vai dar uma babadinha, vai ficar muito sonolenta, vai acordar a si mesmo. Porque toda vez que você sai do corpo, ele vai te pegar, você corre e acorda. Né? Isso pode acontecer mesmo que você não tenha sintomas mediúnicos quando está acordado. Você só tem medo de dormir. Se for muito intenso, você vai procurar um neurologista para fazer uma avaliação. O que ele vai encontrar? Nada. Você não tem nenhum problema. Aí você toma um remedinho, mas é ansiedade. Adianta? Não. Você continua tendo insônia. Na verdade, você dorme. Porque você não consegue o quê? Aprofundar. Lembra? Enquanto você aprofunda, que a coisa realmente acontece. Então, como você não quer ir para lá, você volta. E acorda. E aquele, tipo assim, aquela sensação bastante assim, você acorda descompassado. Por quê? Porque você saiu correndo e entrou. Aí isso acontece muitas vezes. O cansaço se torna uma coisa recorrente. Nesse caso, qual é o tratamento? Algum remédio vai funcionar? Tem um que funciona. Chama-se Roipinol. Né? Ele bloqueia o sono vigília e você apaga querendo ou não querendo. E passa 16 horas com seu companheiro no mundo espiritual de lá. Quando você acorda no dia seguinte, como é que você está? Aí você diz, é ressaca do remédio. Aí depois dessa você descobre que se tomar o remédio, você dorme e acorda muito mal. Se você não tomar, você não dorme. Mas você toma semente, você precisa trabalhar, precisa funcionar. E quanto mais você dorme, mais deprimida você se sente, infeliz, com medo, com angústia, com uma série de sensações emocionalmente bastante desgastantes. Qual o nome disso? Obsessão. Ah, mas eu não tenho nenhuma sensação espiritual. Não, você não está tendo uma sensação mediúnica. Mas você está tendo uma sensação espiritual e o nome dela é obsessão. Ah? Por quê? 16 horas ouvindo, eu vou te matar, você não presta, tentar mais aqui morrer. Então, depois de 16 horas ouvindo isso, como é que você acorda? Feliz, realizado? Ou quanto mais tempo passa, mais infeliz, mais deprimida você se sente. É uma depressão endógena? Não, é uma depressão exógena, causada por um agente externo. Nesse caso, quem é o agente causador? Obsessão. Então, você está sofrendo de que doença? Tá? Ah, então a gente pode ter isso mesmo sem ser mediúnico? Sim. Porque você lembra, apesar de estar aqui como alma, você ainda é um, tá? No mundo espiritual. Então quando você sai do corpo, você é um, e lá no mundo espiritual você convive com outros bons e maus. De acordo com o quê? Com as suas afinidades. Então nesse caso, para este tipo de terror noturno, qual é o tratamento? Espiritual. Então, orar antes de dormir, mudar o ambiente antes de dormir. Só que você vai ter esse ônibus, você deve fazer isso antes de dormir. E na hora de dormir, tá?
Porque não é um mantra. A gente não pode fabricar um estado. Olha que é muito comum, né? A gente se comporta mal o dia inteiro e reza antes de dormir. Então, vai funcionar? Alguém até faz alguma coisa, né? Mas você mesmo não ora direito e pede para Divaldo, ora por mim, Chico, ora por mim, fulano, ora por mim. Por quê? Porque se eu orar, Deus não vai me ouvir. Por quê? Porque eu sei quem sou. Então a gente pede que outra pessoa faça. Então a gente cria, né, uns subterfúgios para nos auto-enganarmos. Mas vai ser eficaz a longo prazo? Não. Tá? Então, muito bem. Determinadas músicas melhoram o ambiente? Sim, melhoram o ambiente. Determinadas palavras melhoram o ambiente? Quem já ouviu falar da mensagem das águas de Massaro Emoto? Então, a gente sabe que determinadas palavras mudam. Então, se você colocar um gravador repetindo palavras de poder, por exemplo, amor, ternura, você vai melhorar o ambiente? Você vai, tá? Mas é o que eu falei, o objetivo é recarregar o cérebro. Isso, a mudança do ambiente deveria ser feita em que momento? Conscientemente. Tá? Então, a gente esperar um momento de consciência para fazer, a gente está fazendo um paliativo. Tá bom? Então, por exemplo, novalgia cura? Não, mas atendua os sintomas. Tira a dor, tira a febre. Mas se você não tratar, vai morrer disso. Tá? Isso significa que a gente não deve tomar novalgina? Não, novalgina é um remédio eficaz? Sim, para fazer o quê? No momento. Aliviar os sintomas. Então, se você só consegue dormir quando você bota determinada palavra de poder, já dá para ter uma ideia de qual seria a origem do transtorno do sono? É uma origem física ou uma origem espiritual? Então, o tratamento deve ser feito o quê? Ao longo do dia. E dormir a gente deve recarregar. Por quê? Porque você pode notar, é eficaz porque afasta o seu sintoma, mas a longo prazo faz o quê? Baixa a carga energética, dá dificuldade de concentração, de memória, de uma série de coisas que vão dificultar o dia a dia. Tá? Então, é uma questão de custo-benefício. Foi? Ah, sim, eu não vi a ordem que perguntou, mas... Tá, depois você... No caso de criança, elas demoram mais para recarregar, por isso elas necessitam mais sono. E a segunda pergunta, quando a pessoa consegue recarregar em 4 horas, automaticamente ela só dorme às 4 horas e aí ela já desperta para as atividades, ou o corpo mesmo recarregado continua o processo de dormir e a gente não desperta, necessita? Se você recarregar totalmente, você acorda. Agora, a criança, quando ela dorme, ela não só recarrega o cérebro, ela faz outra coisa. Tá? O que é que acontece quando ela dorme? Cresce. Entendeu? Então, o hormônio do crescimento e a atividade, quando o metabolismo baixa, elas começam a se reproduzir. Tá? Então, por isso que o bebê dorme o quê? Mais, lembra o crescimento do bebê? Tá? Não é exponencial? Então, ele passa mais tempo dormindo do que... Porque ele dobra de tamanho por período de tempo. Tá? Nós não estamos mais em período de crescimento, correto? Então, se o nosso problema não é crescer, já passamos dessa fase. Horizontal. O sono tem por objetivo recarregar o cérebro. Tá? Na criança tem o objetivo também o quê? Lembra que uma criança cresce quando dorme. Tá? Então você dorme, o hormônio do crescimento, você começa a multiplicar seu celular. Então ela vai fazer essa multiplicação durante o sono, por quê? Porque o gasto, lembra do gasto energético? Isso é interessante. Lembra que nós falamos que o cérebro gasta 25% de energia? E crescer gasta energia? Quanta energia? Muita energia. Então, ou você cresce ou você pensa. É assim que funciona? Não. Então, para você lidar com isso, o que você faz? Você dorme e aí cresce. Para não entrar em competição. Foi? Bom, e se você recarregou, você acorda. Né? Quando você está descansado, o que você faz? Acorda. Né? Para dormir só se estiver trocado.
E aí, cuidado se você não sabe o que é MEDS, o que vai acontecer se você usar esse tipo de substância. Oi? Aí ele... Apesar de necessário, o sonho gasta muita energia? Sonho? É. Não muito, são 15 minutos. E o sono vem, não é o cérebro todo que está ativo, é só uma área. É o chamado traçado paradoxal. Ele faz um traçado alterado, invertido. Tá? Então as áreas motoras estão inativas e algumas áreas psíquicas são ativas. Há pessoas que não conseguem dormir com luz apagada. Isso traz algum problema consequente? Olha só, qual é o problema que nós estamos falando? Você tem um furo na sua retina. Qual é o problema que acontece? Você só vai levar mais tempo a recarregar. Tem gente que dorme 16 horas e não consegue. Você está entendendo? Então, dorme 16 horas e acorda tão cansado quanto dormiu. E passa o dia cansado. Aí você pergunta, como é que você pode estar tão cansado se dormir 16 horas? Tá? Então, a recarga depende da qualidade do sono. Então, qual seria a coisa ideal para fazer? Mas é, de novo, custo-benefício. Você está entendendo? Então, nesse caso, se você apagar a luz, você não dorme. Por quê? Você tem um problema. Não seria interessante você tratar o seu problema? E melhorar a qualidade do sono? O que nós usamos é paliativo para não enfrentarmos nossos problemas. Então, por que você precisa da luz acesa? Se apagar a luz, o bicho-papão vai te pegar? Percebeu? Tem lógica isso? Não. Agora, hábitos, a gente desenvolve. Eu só durmo com a televisão. Eu não, né? A pessoa fala, só durmo com a TV ligada. Por quê? Se desligar a TV, eu acordo. Por quê? Você criou um hábito, um condicionamento. Mas é um condicionamento que lhe é prejudicial. Tem gente que se condicionou a comer demais, aí fica gorda. Também é um hábito prejudicial. Aí a pergunta é, por que não emagrece? Para de comer. Tá? Então você escolhe. Então você escolhe continuar. Aí você pode reclamar da obesidade? Você come mais do que gasta. Porque olha só, gente, engordar e emagrecer é matemática. Correto? Nós gastamos e nós consumimos. Se você consome mais do que gasta, o que acontece? Engorda. Se você consome o que gasta, você mantém o peso. Se você consome menos, você emagrece. Correto? Eu gosto de comer. Você está satisfeita com o seu corpo? Não. Quer continuar comendo? Tá. Apoie o elevador. Apoie o estacionamento. Passa a andar a pé. Não use mais automóvel. Aí você pode comer quanto macarrão você quiser na vida. É ou não é simples? Então, não anda mais de carro, anda a pé. Ah, mas são 8 quilômetros. Pode comer macarrão todo dia. Não vai controlar nada. Pronto. Elimina o automóvel da sua vida. Anda a pé, quilômetros. Pensa quanta coisa você vai comer. E feliz. Você está entendendo? Que as pessoas criam uma série de infelicidades assim, sem motivo. Tá? Não, eu não quero andar de quilômetros. Então você vai ter que escolher. Então vai ter que ir lá na macarronada. Qual que você gosta mais? Você gosta mais de descansar ou de comer? Os dois não dá. Vai ser um ou o outro. Tá? Vocês sabem que um motivo da gente engordar 1 quilo por ano, tá? A partir dos 12 anos é o controle remoto? Antigamente você trocava de canal várias vezes, né? Quantas vezes você levantava para fazer isso? Agora você senta na poltrona, liga o ar-condicionado, mexe com o controle remoto, faz isso, atende o telefone, faz tudo aqui, olha só. Chega em casa, pega todos os controles remotos e joga fora. Todos. Fica sem nenhum. Então, se você quiser mudar a temperatura, vai ter que levantar da cama e vai mudar seu dedo. Se você quiser, vai ter que ir lá. Se quiser atender o telefone, vai ter que levantar e ir lá. E botar um sol lá, bem longe. Entendeu? E olha só, 1 quilo por ano você diminui. Olha só. Então, é uma coisa muito complicada. Então, você gosta de comer, coma quanto quiser. Não, você não pode dizer isso. Pode, coma como quiser. Agora você faz o quê? Gasta mais.
Então, é matemática, gente. Não é uma coisa mágica. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não, não é essa palavra. Eu não quero fazer isso. Porque, na verdade, eu estou me punindo. Porque eu acho que mereço sofrer. Aí a gente cria circunstâncias para o sofrimento. Tá? Aí você lembra? Eu não consigo? Você não está no estado depressivo? Não. Então, é um processo inconsciente. Você quer se punir. Tá? Aí você faz, sabe que não deve, sabe que não pode, fazer assim mesmo. Por quê? Porque eu mereço sofrer. Então você sabota o seu dieta, seja o que for, né? Porque o fato é que a gente não emagrece. Não acontece. Você não perde peso, não emagrece nem nada. Agora, você pode, se quiser ficar mais saudável, ser mais ativa, tudo isso você pode. Peraí, você fez uma afirmativa violenta. Vou provar. Tá? Pense num canguru. Sabe o que é um canguru, né? Pense num canguru. Estão pensando num canguru? Eu vou pedir outra coisa igualmente simples, igualmente fácil, tá bom? Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Não estão pensando no canguru? Por quê? Falha de caráter, gente ruinzinha, espírito obsessor? Não, porque eu pedi para o cérebro uma tarefa o quê? Impossível. Lembra que ele é uma máquina? Se você não operar direito, ele não faz o que você quer, não porque ele antipatiza com você, é porque você não está usando corretamente. Então não adianta. Você não consegue não pensar no canguru. No momento que você terminou de dizer isso, o que você fez? Tá? Então, eu vou perder peso. Então, vai, fala sério. Não. Agora, o que você pode fazer? Então, se o seu objetivo é tirar o canguru da sua cabeça, como é que você faz? Pensa num coelhinho, pensa no espaço vazio, esvazia a mente. Mas no momento que você diz, não pensarei no canguru, não vou comer esse doce. Não vou comer. Já comeu há muito tempo, você já sabe disso. Quando você parar, já foi. Amanhã tenta de novo. E você pode tentar quantas vezes você quiser. Não vou comer arroz. Não. Esquece. Tá? Da mesma maneira do canguru. Então, o que o cérebro realmente entende? Aí, de novo, vale a pena entender um pouquinho como o cérebro funciona? Sim. O que ele entende? É uma máquina. Ele entende a afirmação. Tá? Computador, quanto não é 2 mais 2? Todos os outros números, menos 4. É isso que você quer? Faz sentido? Então, o cérebro funciona da mesma maneira. Você quer alguma coisa dele? Diga algo que ele pode fazer. Alguma coisa concreta e afirmativa. Quero ser mais saudável. Quero dançar mambo no final do ano. Tá? Tenha algo concreto. Então, ser mais saudável, ele entende? Cara, ele entende. Eu quero mais energia. Eu quero músculos mais eficazes. Entendeu? Eu quero me sentir mais leve. Tudo isso ele entende. Agora, emagrecer, perder peso, não comer brigadeiro, pode esquecer. Tá? Não funciona. Então, você diz assim, você tem a comida, quero ser mais saudável. O que é que eu preciso para isso? Comer mais legumes. O cérebro entende perfeitamente. Eu preciso comer mais legumes. Por quê? Porque eu quero ser mais saudável. Funciona. Sim, perfeitamente. Já testaram, já comprovaram isso. Você já tentou? Não, você está sempre tentando emagrecer. Está sempre tentando não comer brigadeiro. Tá? Eu acabei de demonstrar que é impossível não comer brigadeiro. Mas peraí, gente, eu larguei. Não, olha só. Toda vez que você fala, não comer. Né? Claro, você pode ameaçar o chicote, ameaçar um monte de coisa, né? Se ele souber que você mente, você sempre sabe quando mente, não vai funcionar. Por exemplo, se você disser, nunca mais eu vou beber, nem você acredita. É ou não é? Então, como os alcoólicos anônimos funcionam? Hoje, só hoje, eu não vou beber. Dá para fazer? Dá. Claro. O cérebro acredita, você também. Hoje, só hoje. E amanhã? Hoje, só hoje. Um dia só dá?
Dá um dia só dá. Você entende que dá. E assim você passaram 100 anos. Mas não precisa ser só isso. Você pode, mas é claro, o primeiro passo é admitir que tem um problema. Tá? Não, eu bebo socialmente. Não, eu como porque sim. Não, pensa aí, 5 pedaços de bolo. Você come bolo até quase vomitar. Isso é comer socialmente? É um gosto adquirido? Não. E só serve determinados alimentos. Por exemplo, a cirurgia de estômago hoje só pode ser feita agora com o parecer de 3 psiquiatras. Por quê? Pelo número de mortes. Por quê? Porque a cirurgia mata não, pós-operatório. Porque você operou o estômago, você pode comer. Se a pessoa fura o leite condensado, fica chupando o dia inteiro. E ela vai a óbito por desnutrição. Porque se você enche com isso, você não vai poder comer as vitaminas, tá? Lembra que o estômago diminuiu? O espaço é menor? Se você encher, você pode encher, você come um biscoito e não come as outras coisas. Então isso é vontade de comer? Isso é fome? Isso é apreciar a comida? Não, apreciar a comida é uma comida requintada, com sabor, com uma série de fatores. Não, você só quer algo extremamente calórico para atender às suas necessidades psicológicas. Então o primeiro passo é admitir que tem um problema. Então qual é o problema? Então se você está pesando 200 quilos e não tem um transtorno hormonal, tá? Você tem um problema de autoimagem. Então você tem que admitir. Eu, fulana, tenho um problema de autoimagem. Se você olha no espelho e não gosta do que está vendo, tá? Por quê? Porque tem gordinha sexy. E elas casam. Tá bom? Então existem pessoas que gostam, que apreciam. Então não são todas as pessoas, tá? Mas se você olha no espelho e não gosta do que está vendo, você tem um problema de autoimagem. E quem é que cria imagem? Tá? Então tem pessoas que estão satisfeitas com a sua imagem. Algumas não estão. Se você é uma pessoa que não está, qual é o primeiro passo? Admitir que tem um problema. Eu, fulana, sou fofoqueira. Mas se você disser, nunca mais eu falo mal de ninguém, você acredita? Mas hoje, só hoje, você pode fazer isso? Hoje, só hoje, não falarei mal de ninguém. Hoje, só hoje, eu vou ser gentil. Hoje, somente hoje, eu serei educada com todo mundo. Hoje, só hoje, eu serei romântico. Mulheres gostam disso. E aí, um dia de cada vez, você passará o quê? 100 anos. Então é muito difícil? Não. Sinceramente, livre dos espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Com essas tendências negativas, vamos botar obesidade? Beber, fumar, drogar-se, jogar, qualquer um que vocês queiram. Vamos lá. Então, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Pode o homem, mediante seus esforços, largar de beber, largar de fumar, emagrecer, parar de jogar? Pode? É muito difícil? Muito? Quem é espírita mesmo? Vocês têm um problema. Porque qual é a resposta dos espíritos? Pode? Sim. Mediante um esforço muito insignificante. O que é um esforço muito insignificante? Para largar de beber, fumar, emagrecer? Não, fala sério, não pode ser. O livro dos Espíritos deve estar errado. Sério, vocês vão falar isso? Não? Então, talvez eu esteja errada. Que é pior que vem depois, né? Mediante um esforço muito insignificante, o que vos falta é vontade. O contrário, vocês devem ter vontade, mas é difícil. Os Espíritos disseram que é fácil, vocês não têm vontade. Porque olha que as coisas que diz, um dia só. É muito difícil? No dia seguinte, mais um dia. Então, um dia de cada vez, você pode? Pode. Agora, primeiro você tem que admitir. Então, qual é o primeiro passo dos alcoólatras anônimos? Você tem que ir lá na frente, eu, fulano, sou alcoólatra. Se você disser, não sou alcoólatra, eu vivo socialmente. Né? Você vai melhorar o quê?
Não vai. Então, você tem que ir lá. Eu, fulana, tenho problema de autoimagem. Eu não gosto da minha aparência. O cérebro entende isso? Perfeitamente. Tá? Então, você admite. Bom, eu quero o quê? Perder peso? Olha só. Combina? Vai perder onde? Você pode? Outra coisa. Você pode dizer que vai perder alguma coisa? Não, não perde nada. Tá? Você conscientemente esquece algo em algum lugar, né? Então você está escamoteando, porque esqueceu? Não, então está tudo lá. Então não tem jeito de você perder nem esquecer. Eu perco óculos? Não, você não perde óculos. Tá? Você sabe exatamente onde o seu óculos está. Como? A gente pode ser em trânsito, onde está, você diz. Se você perguntar para o outro hemisfério, ele diz. Entendeu? Tem jeito fácil de você conversar consigo mesmo. Então você sabe que se você continua comendo é porque você quer comer. E você tem um objetivo. Qual é? Eu quero sabotar minha vida. Por quê? Porque eu não gosto de mim. Não, eu quero espantar as pessoas. Por quê? Porque eu acho que eu mereço solidão. Não, eu quero me infelicidade. Por quê? Porque eu sou malvada. Não importa. Pode até ser um motivo irrelevante. Tá? Mas você acredita que esse motivo está lá. Então, qual é o passo para mudar? Admitir que você tem esse problema. Só fazer uma questão. O que seria, então, na sua opinião, a normalidade da nossa sociedade e qual essa porcentagem? Você está falando da normose? Normose hoje é uma doença, né? Não, normalidade do indivíduo que seria o normal. Então, vamos entender. Normalmente, ser neurótico é normal? Ser neurótico é normal? Se você é neurótico, é porque você não é o quê? Vamos lá, chover em Campinas é normal? Não. E granizo, já teve aqui? Já. Chover granizo em Campinas é normal? Não. É o apocalipse? O sinal do fim dos tempos? Não? Então, é normal ou não é normal? Então, vamos entender. Vocês estão confundindo normal com comum. São a mesma coisa? Então, por exemplo, chover em Campinas é normal? O que ele vai dizer? Que dentro das leis meteorológicas que regem o clima em Campinas, pode chover? Então é normal. Pode chover granizo? Então é normal. Pode nevar? Não. Então, se começar a nevar em Campinas, será um fenômeno o quê? Anormal. Ou seja, dentro das leis que regem o clima, é possível nevar aqui? Não. Então vai vir câmera de televisão, vai vir todo mundo. O que está acontecendo? Tá? Então a gente pode produzir neve artificial, por exemplo? Pode. Não é um fenômeno normal. É um fenômeno o quê? E o que é comum ou incomum? Então chover é comum e granizo incomum. Então o fenômeno pode ser normal e comum, tá? E pode ser normal e incomum. Agora, o fenômeno anormal, tá? É aquele que só vai acontecer se houver uma alteração nas leis de normalidade. Então, o que seria um comportamento normal? Vamos lá. Fica mais complicado definir o homem por quê? Por que o leão mata? O leão mata quando tem fome? Mata para defender seu território? Mata para defender as crias? Por que mais ele mata? Não mata. Então, se ele não está com fome, não se sente ameaçado e não tem cria nova, você pode fotografar o leão na boa. Ele não vai se importar. Tá? Agora, por que o homem mata? O homem mata quando tem fome? Todo vegetariano. O homem mata quando tem fome? Mata para defender seu território? Mata para defender as crias? Por que mais o homem mata? Por esporte, por tédio, por diferença, até por motivo nenhum. Não gostei da cor do cabelo dela e matou. Não matar gente. Tá? É matar qualquer coisa, não matar gente. O homem não mata a gente, não. Mata. Mais ainda, olha. Por quê? Por exemplo, as vacas são sagradas na Índia, crianças não. Sabe por quê? Porque as vacas não morrem de fome, as crianças morrem. Vou falar uma coisa interessante. Por exemplo, existe uma prática religiosa na África que é a mutilação de meninas. Foi abolida Então, ontem. tem um
filmezinho de uma menina que anda 6 quilômetros para buscar água para atender os seus irmãos que são paraplégicos. Tá? E ela estava preocupada porque brevemente algumas senhoras iam viajar quilômetros para mutilá-la. Não fazem para dar água para elas, mas para mutilar faz. Né? Eles não se movem quilômetros para fazer a caridade, para distribuir alimento, mas elas se movem quilômetros para mutilar outras meninas. Né? Olha que coisa interessante. Não é algo para se pensar? Então, mutilar uma menina é muito mais importante do que alimentá-la. Foi abolida ontem na Nigéria, né? Não seria pela cultura do povo? Sim, mas olha o sentido. Você anda quilômetros para machucar, mas não anda um passo para dividir sua comida. Nem água, nem nada. Isso fala alguma coisa? É um processo cultural? Tem algumas coisas estranhas. Né? Então, vamos voltar para o normal. Aí, vamos lá. O que seria, então? Se a normalidade, o que define um fenômeno normal? É um fenômeno que está dentro das leis que regem alguma coisa. Tá? Então, você nasceu para matar? Você nasceu para mutilar? Você nasceu para ser um assassino? Então, isso é um problema o quê? É um transtorno comportamental. Ele pode ser mediado por várias coisas. Tá? Então, você nasceu para quê mesmo? Bom, é claro que o que é normal vai depender, tá, do seu ponto de vista. No nosso caso, nós somos espiritualistas? Não? Somos deístas? Sim, sim. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Então, quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por quê? A gente tem resposta? Então, você sabe o que é normal? Tudo que foge dentro dessa imagem. Foi? Tá? Então, vamos lá. Claro que tem alguns motivos, né? Vocês acreditam que Deus é o Criador, etc. A gente pode até entrar nessa linha, mas não é para o seu cérebro, tá? Tem uma palestra que a gente fala sobre a transcendência. Quem tem dúvida vai ter muitos problemas com isso, né? Deus é justo? Bom, o que é justiça? É quando todo mundo tem o que merece? Nós temos o que merecemos? Nós sofremos o que merecemos? Sim ou não? Bom, é porque além de justo, Deus é misericordioso e bom. Então você sempre sofre menos do que merece. Como assim? Se você está doente, isso vem decorrente do quê? Aí Deus, a misericórdia entra com Tilenol, Novalgina, reparador, Prozac, todas as coisas que nós falamos aqui, que vem para atenuar os sintomas que você desenvolveu. É misericórdia ou não? Então, quem causou a doença? Mas Deus não é somente justo. Se fosse justo, ele sofria exatamente o que merecia. Como ele também é bom, o que ele faz? Te dá uma brecha. Tá bom? Então, se não seja assim, a mulher foi condenada a parir com dor. Não mais, porque tem morfina, tem anestesia, tem um monte de coisa. Tá bom? Não usa quem não quer. Tem uns... Se um dia vocês viram na televisão que a net oradora espírita se atracou com um médico, era um obstetra. Tá? Porque um dia eu vi um obstetra, uma mulher estava passando sofrendo, e ele disse não ia dar anestesia porque a mulher foi condenada a parir com dor. E eu vou amaldiçoar você com pedra nos rins. Ele computa. É o que merece. Mas voltando aqui a questão, gente, piadas à parte. Vamos voltar ao sonho novamente. Por que na maioria das vezes a gente não lembra, a gente deve sonhar, né? Mas a gente não lembra dos sonhos? É um ato consciente. Se você treinar, você lembra. Tá? Se você se propuser a isso, você lembra. Sim. Tanto que tem exercícios psicanalíticos para você fazer isso. Então, antes de dizer, eu vou me lembrar do que sonhei, aí você acorda e anota. Às vezes são momentos. E aí você tira da consciência. Da mesma maneira que a gente, por exemplo,
Uma experiência. Alguém tem um livro aqui? Rapidinho para mim. Um livro aí? É um exemplo. Tá? Um livro. Ok. E um voluntário. Você enxerga de perto? Eu não. Você enxerga? Não. Você consegue ver o que está aqui? Olhou? Ok. Pronto. Só que eu vou olhar. Me diz o que está escrito no segundo parágrafo. Viu ou não viu? O que é que está escrito no segundo parágrafo? Tem certeza? Absoluta que você não viu? Eu vi, mas não. Olha só. Certeza. Aposta no seu primogênito? Se você não sabe o que está no segundo parágrafo? Ela sabe ou não sabe? Se a gente coloca ela em transe hipnótico e pergunta, ela responde certinho. Então ela sabe ou não sabe? O que ela não tem? Consciência de que sabe. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina. A gente falou que é uma máquina? E você sabe qual a capacidade de processamento, gente? Só numa área. Então vamos lá, só na visão. Tá? Você, só na visão, processa 400 bilhões de bytes por segundo. Só na visão. Mas você só tem consciência de 2.000 bytes. O resto todinho você manda para onde? Isso significa que você não sabe? Não, significa que você não tem consciência. Tá bom? Então tá lá a informação? Então, se você se dispuser a tirar a informação, ela vem? Vem. Então, se você foca a atenção, se você decide, pronto. Quem manda é você, lembra? O cérebro é só uma máquina que obedece quem? O operador. Mas lembre-se, toda vez que você diz, não pense no canguru, funciona? Não. Tá? Então você diz, eu vou me lembrar disso. Não, mas eu não consigo. Eu vou me lembrar disso, eu não consigo. O que é que ele vai fazer? Aquilo que você ficar mais tempo. Então, a gente já sabe em física que a vontade é primordial, não é? Quanto tempo você consegue mantê-la? Então, vocês podem transformar água em vinho se quiserem? Podem ou não podem? Deixa eu usar um pause. Vocês são cristãos, além de deístas? Sério? Não acreditam em Jesus Cristo? Que ele disse a verdade? Não mentiu? Então vou perguntar de novo. Vocês podem transformar água em vinho se quiserem? Quem disse? Quem disse? Sério, ele disse? O que foi que ele disse? Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Qual é a condição necessária? E ele disse, sois deuses. Sim, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais ainda. Então não só vinho, pode ser Coca-Cola também. Tá? Vocês podem transformar água em Coca-Cola? Podem ou não podem? Pode. Por que não fazem? Por que não fazem? Ah, e o que é isso? Você não acredita que pode. Então, olha só. Olha como isso é um pouco estranho. Vocês disseram que podem, mas não acreditam. O que isso fala de vocês? Vocês repetem algo ou não? Não, nós podemos. Por que não faz? Porque não acreditamos nisso. Olha só, você está admitindo que você sofre de um transtorno de comportamento. Isso. Vocês estão dizendo que falam coisas que vocês não acreditam. Nós somos de pouca fé. É ou não é? Então você diz que pode. Aí eu pergunto por que não faz? Porque não acredito. Olha só. Faz sentido isso? Tá? Então, ela pode lembrar. Por que em transe ela lembra e acordada não? Por quê? Quando ela está acordada, o consciente diz, isso não é possível. E pronto, o cérebro faz exatamente o que você manda. Toda vez que você diz que isso não é possível, o que ele faz? Não faz. Então, quando você afirma, eu sou doente do coração, o que ele faz? Providencia uma doença para você. Porque esse é o papel dele, obedecer o operador. Então, ele providencia. Então, quando você diz, eu estou me sentindo melhor, o que ele faz? Obedece. Tá? Então, por exemplo, quando você diz, gente, eu estou tão infeliz, gente, eu estou tão deprimida, eu estou no estado... Combina? Não combina. Não é assim que você fala, né?
Então existe um padrão para quando você diz, né? Então quando você está infeliz, triste, acabada, deprimida, doente, existe uma forma, né? Ou quando você está alegre, bem, cheia de disposição, correto? Por automatismo cerebral, você não desce. Então você tem todos os motivos para estar triste. Aí você chega no frente do espelho, respira fundo, sorri e eu estou me sentindo melhor. O que o cérebro faz? Libera serotonina e você se sente automaticamente melhor. Então, saber como ele funciona pode ser uma vantagem? Sim. Então, ele pode, em vez de atrapalhar, ser o quê? Da mesma maneira com o iPhone. Se você não sabe usar, não saca nada. Então, o primeiro dia me deram um telefone desse. Meu filho, para que você fez isso? Você sabe que eu só uso telefone médium. É aquele que só recebe. Esses que fazem tudo é muito complicado. Então, se você não sabe, é o quê? Agora, se você sabe operar, pode ser uma grande vantagem. Então, por exemplo, você usa esses automatismos em seu favor. Então, você realmente está triste. O que você faz? E querem ver, gente, por que vocês reencarnam? Querem uma explicação neurológica? Tá? Para justificar a reencarnação, o pessoal sempre vai, para que reencarnar? Por que não crescer no mundo espiritual? Eu vou dar uma explicação neurológica quentinha, acabou de sair do forno, para o motivo da reencarnação. Chama-se neurônios espelho. Neurônio espelho. É impressionante. Que bicho é esse? O neurônio espelho funciona da seguinte maneira. Quando você vê alguém se portando bem, você tem uma tendência a imitar. Aí, você no umbral não ia poder conviver com Jesus, ia? Questão de hierarquia, né? Questão de sintonia, aquela coisa toda, você não enxerga. Aí eles botam todo mundo aqui, né? E aí vocês podem ver Jesus. E se você olhar direito, você pode imitar, vai que cola. E aí, convivendo com esses que são superiores a nós, no momento em que você pode mimetizar isso, né? São primatas. Então você usa a seu favor. Então, por incrível que pareça, por pior que você seja, você tem aí uns neurôniozinhos com coisas boas lá dentro. Mesmo que seja automatismo. E aí ajuda? Sim, ajuda. Então você pegar uma pessoa ruim convivendo com pessoas boas, o que acontece? Contamina. Isso. Então, sendo que a ação positiva tem um efeito muito mais intenso do que a negativa. O pessoal fala assim, maçã podre apodrece as outras. Fala sério, lembra? Não pense no canguru. Então, processos afirmativos são muito mais eficazes. E exemplo, então, fora de série. E a eficácia, pensa bem, determinados comportamentos são lógicos. Tá? Então, se você deixar a lógica prevalecer, você vai ver que mentir, tá? E falar a verdade. Por custo-benefício, falar a verdade é muito melhor. Para mentir, o gasto energético é um absurdo. Vamos lá um exemplo. Se eu perguntar para você, o que é que você comeu no café da manhã? Qual esforço você vai fazer? Lembrar. Muita coisa? Não, agora eu quero que você me conte. O que é que você comeu no café da manhã que você teve com a Dilma, presidente? Conta com detalhes. Bom, quanta energia ele vai gastar? Primeiro ele vai ter que fazer o quê? Imaginar a cena. Depois essa imaginação vai contar várias coisas. Tem que imaginar a presidente falando com ele, o que foi que ela disse, o que foi que ele comeu, qual era o gosto que tinha. Aí eu pergunto, aí me conte. Aí ele vai contar, e alguém pergunta, e só que você teve com o café da Dilma, o que foi que você comeu? Agora ele tem que lembrar do que foi que ele disse para mim naquele momento, para poder dizer a mesma coisa. Deu para entender? Então, quanto gasto é mentir? Então tem lógica você mentir? Não, gente. Para você manter isso, o desgaste é tão grande. E quando você começa a mentir, você começa a ter neurose por quê? Por causa do gasto energético que você tem para manter essa falsa personalidade. É altamente desgastante. Aí, quando não dá mais conta, ele começa a vazar. São os atos falhos, entendeu? É o inconsciente que não dá para suportar mais. Aí começa a rachar a máscara que você criou. Ou seja, mentir tem lógica? Não. Então, você tomou uma decisão ineficaz, errada, e que não te dá vantagem nenhuma. Então, você precisa ser bom para pensar nisso? Não. Basta você pensar em custo-benefício. Que você vai ver que falar a verdade é infinitamente mais vantajoso do que mentir. Tá?
Então, é uma vantagem reencarnar? Sim. Então, se você tem déficit de evolução, reencarnar é uma boa, porque você pode conviver com gente melhor do que você. E utilizando os neurônios espelho, te dá uma alavancada no processo evolutivo. Foi? Então, leia sobre os neurônios espelhos, é muito interessante. Tá? A gente vai fazer uma palestra mais adiante sobre isso. Anete, as 3 substâncias do nosso cérebro que você falou, além dos medicamentos, como ela envolve a parte sentimental, existe alguma forma de estar equilibrando essas 3 substâncias químicas? Quando elas estão em equilíbrio, você raciocina. Pensa. Tá? Então, você está em estado cognitivo, você está no controle das suas emoções. Se você tem a predominância de qualquer um deles, você está em estado de desequilíbrio. Tá? É claro que, sabendo disso, você pode compensar? Pode. Porque o cérebro humano, lembra? Ele tem uma tecnologia infinitamente superior ao iPhone 10. Tá bom? Então, ele é vantajoso. Então, no momento em que você aprende essas coisas, você começa a ficar, isso aqui que eu estou fazendo não é normal. Tá? Porque muitas pessoas não percebem que estão no estado depressivo. Tá? Então, se você raciocina, você não, peraí, o que eu estou sentindo não coincide com o meu estado mental. Tem alguma coisa errada aí. E nisso você tenta conversar. Tá? E você procura ajuda. Existe essa ajuda? Existe. Então você pode sim trabalhar isso. Tá? Por exemplo, a pessoa que tem transtorno bipolar, que sabe disso, então ela sabe que alterna, né? Você pode disciplinar isso? Você não quer medicação? Pode. Então não pegue tanta coisa para não se sobrecarregar, para depois não largar tudo depois. Então você vai tentar fazer o quê? Disciplinar. Porque a verdade, o transtorno veio da indisciplina anterior. Tá? Então, com o passar do tempo, você cria um transtorno químico. Então, você pode disciplinar? Pode. Em alguns casos, o transtorno é grave, você vai precisar o quê? De misericórdia. Tá? Se você encarar com misericórdia, fica mais fácil, né? Então, você vai precisar de uma misericórdia. Aí você usando a misericórdia, e tem uma outra máxima, né? Busca, pedir. Você já tentou orar? Não, porque eu não mereço. Então não vai funcionar, né? O que foi dito especificamente? Fazer. Então, quando você faz, o que você muda? Sim, então você tem que fazer. Não adianta você pedir para o Chico Xavier fazer, a dele já acabou. Tá? Então é você que precisa. Então no momento que você faz e busca, o que você faz? Isso ajuda? Não esqueça que você ainda é o quê? Isso. Vamos lá, o corpo, a gente fala do cérebro. Mas o cérebro é formado a partir do quê? Do quê? O cérebro é formado a partir do quê? Bom, teoricamente, olha só, apesar de eu falar sobre neurologia, eu sei que vocês são espíritas. Tá? Eu falei que eu falo com muito ateu, mas vocês não são, tá? Então, muito bem. O cérebro é formado a partir do quê? Do perispírito, gente. O cérebro é o quê? É uma cópia do quê? Do perispírito. Então, o que você tem no perispírito, você tem aonde? E o perispírito, em que forma? Livro dos Espíritos. O perispírito tem a forma que o espírito queira. Lembra? O perispírito tem a forma que o espírito queira. Logo, o cérebro tem o quê? Entendeu? Então, o cérebro foi plasmado a partir de uma forma. Essa forma foi plasmada a partir da sua mente. Então, é o seu conteúdo mental que deu isso. Tá bom? Se você mudar a sua mente, o que acontece com o resto? Então, você pode mudar isso? Você pode ter uma cura instantânea? Você pode mudar tudo? Porque tudo que está aqui depende do quê? Quem diz isso? A biologia? Não, a física. Então, não existe só biologia, não existe só química, não existe só matemática. Existe o quê? Existe o universo, e ele não é dividido em química, física e biologia. O universo é o quê? Multidisciplinar. Tá? Então, todas as coisas juntas. Então, eu falei um pouquinho de biologia, mas não esqueça a física. Não esqueça a matemática. Todas essas coisas juntas vão funcionar. Mais alguma pergunta? Florete, hoje um problema muito comum que a gente conversa sobre as pessoas é a ansiedade.
A ansiedade é insônia. Né? Como que fica o cérebro, né? Se de recarregar energia? É mais ou menos como você descreveu o termo do obsessor? Olha só. Ansiedade. Não, vamos, lembra? Deixa eu explicar. Eu não falei aqui. Normalmente, os grandes problemas são duas palavrinhas: conceito e definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito de achar o quê? Qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas definir é dizer de tal maneira que isso não se confunde com outra coisa. Então vamos lá. A palavrinha ansiedade está sendo muito mal utilizada. Então o nome ansiedade no dicionário, olha só, um dos livros mais importantes é o dicionário. Todo mundo deve ter um e consultá-lo eventualmente. Então, ansiedade, o que significa? Ansiedade. É o medo vago de uma coisa que você não sabe o que é. Na verdade, não é medo, é a sensação do medo. Então, ansiedade é um sintoma. Tá? Então, é um conjunto de sensações que lembram o medo. Então, por exemplo, quando você vê uma cobra venenosa, não dá aquele monte de coisa? E você sabe que é medo porque você está vendo a cobra. Então, ansiedade é quando você sente todos aqueles sintomas e não tem cobra. Aliás, não tem nada. Eles vêm e não tem o quê? Você não sabe explicar de onde está vindo. Então você tem angústia respiratória, você tem os batimentos alterados, você tem todos os sintomas do medo, mas não tem cobra. Tá bom? Agora, esses mesmos sintomas aparecem em outra circunstância e não chama ansiedade, chama estresse. Então o estresse tem os mesmos sintomas da ansiedade. Mas não é ansiedade, é outra coisa. Por quê? Ansiedade, então, é essa sensação física de medo. Mas você não tem o quê? Uma fonte concreta para isso. Por isso você diz que é de origem psicogênica. Então você tem uma manifestação orgânica de origem psicogênica. O que é o nome psicogênico, gente? Quando você não souber o negócio, vamos lá. Psico, mente, gênese. Então é uma coisa plasmada pela... Então você tem um sintoma físico, cuja origem é um produto mental. Ok, mas o sintoma é físico, por isso se chama psicogênico. Então você tem um sintoma psicogênico. Então você tem um medo, mas não tem a cobra. Então você sabe de onde está vindo essas sensações. De um conflito psicológico subjacente, que você pode ou não ser consciente. Então, para você acabar com a ansiedade, o que você precisa? Resolver o conflito. Mas estresse tem os mesmos sintomas e não tem conflito nenhum. Estresse é excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de coisas que sobrecarregam a sua mente e você começa a manifestar sensações físicas. Tá? Então o tratamento é o mesmo? Não. Então você vai fazer psicanálise para tratar estresse. Vai funcionar? Não. Como é que você trata estresse? Tirando férias, entendeu? Descansando corretamente, trabalhando, dividindo tarefas, ou delegando, ou, tá? Então você está sobrecarregada. Qual é a solução para isso? Então você tem que saber qual é realmente a coisa que você está sentindo. Então não é tudo ansiedade, tá bom? Então vamos lá. Eu estou muito ansioso porque por causa do meu trabalho. Não, foi demitido 10 pessoas e você está com o trabalho dos 10. Você está com ansiedade? Não. Você está com estresse. Então fazer psicanálise vai ajudar você? Não. Compreendeu a diferença? Então, você tem que dar o nome certo às coisas. Então, existe estresse, existe ansiedade, tá? E os dois são coisas diferentes, apesar de terem os mesmos sintomas. Então, para resolver a ansiedade, você tem que tratar o conflito. Então, tomar ansiolítico vai resolver? É igual tomar Novalgina, tá? Você alivia a febre, mas pensa bem. Ansiolítico é uma droga. É uma droga que diminui sua cuidado mental, diminui um monte de coisa. Então, ela é só um paliativo. Porque você precisa trabalhar e não pode ter um ataque de pânico. Então, você toma. Mas se não tratar, o que vai acontecer? Você vai ficar viciado em ansiolítico e vai ter que aumentar a dose. Daqui a pouco você tem outros problemas. Agora, se é estresse, tomar ansiolítico só vai piorar. Você toma ansiolítico e piora, é estresse. Tá? Tem nada a ver com ansiedade. Não é o seu caso. Você está com excessos de qualquer coisa. Qualquer excesso, sobrecarregando o cérebro em um nível muito alto, vai te dar esses sintomas. E a estafa seria daí um nível superior? Então, a estafa já é o colapso. No nível mais. É, você entrou em colapso. Então, o que é uma estafa? Você vai ter uma manifestação, por exemplo,
gastrointestinal. Então, numa estafa você pode ter diarreia, você pode ter um desequilíbrio eletrolítico, você pode ter um monte de coisa, tá? Com excesso. Por quê? Porque todo o nosso sistema hormonal é controlado pelo cérebro. Você está entendendo? Então, quem é que controla seu metabolismo? Você pode ter uma descompensação diabética, por exemplo. Ah, você está com diabetes. Não, você está com estafa. Por quê? A descompensação veio de onde? De uma sobrecarga. Então, a estafa pode ter sintomas bem orgânicos, tá? Inclusive falha elétrica, arritmia, etc. Mais alguém? Tem uma questão. Esse tempo atrás aí, para ver a ordem, tá? Esse tempo atrás aí no programa do Dr. Gicovati lá na CBN, o sujeito perguntou: nós temos a matéria, o cérebro, e a não matéria, o pensamento. Como é que esse pensamento age na matéria e faz eu mover o braço? Aí o Dr. Gicovati falou: olha, não sei. Pode ser que é a ação do espírito. Eu estou tendo a oportunidade de perguntar isso para alguém que entende de espiritismo e entende um pouco da área de cérebro também. Desculpe, retiro um pouco. Olha só, a gente sabe que o pensamento é um subproduto. O pensamento é matéria, não é o espírito. Matéria? É. Porque a gente não transforma em temperatura, a gente não move objetos. Então o pensamento é um subproduto do cérebro, tá? Então você tem algumas alterações. Existe um estudo em que se associa o da Jeffrey Schwartz com o físico, procurando trabalhar a neuroplasticidade. Então a gente já viu que existem algumas mudanças, tá, de campo eletromagnético na sinapse, tá? Que é uma manifestação. Então eles estão estudando isso, mas não tem conclusões objetivas. Pensamento, quando a gente lê André Luiz, e ele lembra ideoplastia, tudo isso é matéria, tá, gente? Então o pensamento é um subproduto da interação espírito e matéria. A mente é que é outra coisa. A mente é que é a ideia por trás de todas essas coisas. Tá bom? Então, por exemplo, os cientistas reconhecem que o pensamento deve existir fora da matéria. Tá? Existem alguns sinais, como onda, por exemplo, onda eletromagnética. Tá? A gente não está vendo a onda, tá? Mas ela existe. Existe. Ondas radiofônicas, tá? Raio-X, raios gama, uma série de coisas que são transferências de energia. Então, o que a gente sabe hoje sobre o átomo? Gente, o tema é o cérebro, tá? Eu faço outro sobre física um dia. Se a gente penetrar nisso aqui, a gente vai pegar nas partículas, né? A gente sabe hoje que cada conceito para vocês acompanharem o que a gente está dizendo. Como a gente fez com o cérebro, tá? Então, eu prometo que numa próxima oportunidade a gente faz sobre física e espiritismo. Tá bom? Você comentou que são 4 horas para recarregar as energias cerebrais. Em paz, né? Você pegando o máximo. Em média, eu entendo que são 8 horas normais de um sono normal, considerado. E essas 4 horas diferentes? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu não sei se eu estou correto, mas a tendência que a pessoa vai envelhecendo, eu percebo que eles diminuem muito a capacidade de dormir, o sono. Em média, ele diminui de 8 para 4, 5 horas. Isso tem alguma coisa a ver com essa recarga ou não? Então, olha só, quando a gente falou 4 horas, é o quê? Um sono ideal. Num sono ideal, ou seja, lembra? Você não tendo nenhum furo, 4 horas você recarrega. Agora, se tem um monte de furos, o que acontece? Proporcionalmente, você vai dando mais tempo, tá? Tem gente que dorme 8 horas e não recarrega. O que normalmente acontece é não recarregar. Você dorme as 8 horas regulamentares, você acostumou-se, tá? E não recarrega. Tanto que toda vez que faz uma exigência, o que você faz? Dorme. Lembra? Toda vez que a gente precisa de ondas altas, você sente sono. Toda vez que a gente tem uma exigência cerebral maior, te dá sono. Então significa o quê? Que você não tem o nível energético ideal. Mas não é só a energia. Por exemplo, eu tenho um programa que é um digitalizador de sinais vitais. Tá? Então, ele mede, por exemplo, o nível de CO2 e oxigênio no sangue. Então, eu peço você respirar. Vocês estão respirando. E o sensor vai medir a sua respiração. Uma respiração correta, ela tem 3 tempos. Você inspira, você troca e você expira. Tá? Se você está tenso demais, e normalmente sua tensão é aplicada onde? No pescoço e nos intercostais, que dá angústia. Lembra da ansiedade, do estresse? Então, o que acontece? Você comprime quem?
Lembra? A pessoa que é ansiosa, ela sente falta de ar. Por quê? Porque o ar não entra? Não. Porque ela está tão contraída que o ar não sai. E se não sai, não troca. Então você diminui sua capacidade respiratória. Você está comprimindo quem? Os brônquios. Quanto maior a tensão, menor a capacidade respiratória. Então o ar entra, o ar sai, mas você não troca. Então tem um gráfico que bota as bolinhas, né? Um mede a inspiração, o outro mede a troca, o outro mede a expiração. Qual seria a respiração ideal que lhe forneceria a quantidade de oxigênio necessária para você viver? Seria produzir um triângulo equilátero. E o que acontece é que o triângulo nem sai do chão. Por quê? Porque você está respirando somente para sobreviver e não para viver. Então, com esse déficit de oxigênio, o que acontece? O oxigênio é essencial a tudo, inclusive os processos mentais. Então, você não tem energia, nem de carga, nem de uso. Você simplesmente não tem combustível, porque você respira mal. Você não tem uma oferta de oxigênio ideal para os processos intelectuais superiores. E pacificação é uma delas. Então, você vai ser reduzido aos níveis básicos de funcionamento. Então, os nossos processos cognitivos superiores dependem de energia e de oxigênio. Então, se você não tem para oferecer, você terá um déficit nesses processos cognitivos superiores. Por isso que a tal respiração holotrópica ajuda você, a yoga ajuda você, determinados exercícios respiratórios fazem com que você faça o quê? Ah, você fica pacífico. Não, você pensa. Você não está acostumado, você não conseguia. Aí, de repente, você começa a pensar, nossa, como a vida mudou. Porque você começa a ver o mundo inteiro diferente. É que Jesus baixou na sua vida? Não. De repente, você tem carga suficiente para dar uma avaliada no seu redor. Então, pensa no presente que é. Eu vou dizer um segredo para vocês. Não existe pessoa burra. Não. Por quê? Todas as pessoas são inteligentes. Sabe como a gente sabe? O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Se não fosse inteligente, seria o princípio burro. E se você é um espírito, é porque você não é o princípio burro. Você é o quê? O princípio inteligente do universo. Então, se você é o princípio inteligente do universo, você é inteligente. Agora, você tem o direito inalienável de não usar se quiser. Tá? Então, não é porque não tem, é porque não usa. Então, todos têm. Agora, já pensou se você começa a usar? Que incrível experiência você pode ter se você aplicar isso na sua vida. É claro, a gente tem que usar os recursos que a gente tem oferecendo. Então, a reencarnação é um recurso de evolução. Então, você reencarnou para dar um upgrade ao seu processo espiritual. Então, se você aproveitar as oportunidades, só vai fazer o quê? Melhorar. Você pode não aproveitar nada, mas ficar pior, não fica. Você está sempre fazendo o quê? Pode parar, mas voltar não pode. O que você já conquistou é sua conquista, não volta atrás. Então você notou que, se você fizer o ideal, você ganhou 4 horas. Tá? As pessoas dormem 8 horas em média, mas não fazem a recarga em 8 horas. Tem gente que dorme às 8 horas e não recarrega nada. Por quê? Estado de tensão nervosa excessiva, não respira, ansiedade, drogas variadas, um monte de problemas que você põe. Você bota álcool no seu sistema, é um solvente, tá? Você diminui a recarga. Vendo a lentidão? Você dá desidratação, dá um monte de coisas. Então você toma um monte de cerveja para relaxar e dormir melhor. Fala sério. Sim, eu tomo e durmo melhor. Não, você toma e desmaia, tá? Que é um fenômeno de desidratação. Mas você recarrega? Você perde cognição, você perde capacidade cerebral, você perde neurônio. Então, você relaxou? Você dormiu? Não, você se drogou e conseguiu um estado de quietude. Mas isso não é recarregar. Tá? Então, dormir de maneira ideal, lembra? Atendendo todos os quesitos. Então, se você fizer, então, por exemplo, um transe antes de dormir, tá? Relaxa totalmente o corpo para não ter nenhuma contração muscular, esvazia totalmente a mente, tá? E vai dormir. O grau de eficiência aumenta muito. Se você bota silêncio e todos os outros fatores, então você vai ter o quê? O máximo de rendimento. Então, em 4 horas, você já tem o suficiente. Tá bom? Agora, a idade, a pessoa dorme menos. Por quê? Ela cochila.
A pessoa, eu não dormi nada, ela sentou na cadeira e dormiu, tá? E o gasto energético é menor, lembra? Você perdeu o tônus muscular? Você está perdendo um monte de coisa, um monte de atividade. Uma pessoa de 80 anos tem a mesma atividade de alguém de 16? Eu tenho 84 e tenho. Que legal. Então, olha só, você se manter ativo é uma coisa boa, mas não tem a mesma atividade muscular de alguém de 16. Então, o gasto que alguém de 16 tem é maior, porque fisicamente ele faz duas coisas. Sim. Mas o gasto pode ser até equivalente, se você tiver um cérebro que gaste, compensando a parte física. Por exemplo, o Dr. Jorge André dos Santos, ele tem 98 anos, faz 99 agora. Hoje é sábado, todo sábado, das 2 às 5, ele está no Instituto de Cultura Espírita dando o curso dele Ciência e Espiritismo. Tá? Ele tem 98. Ele é mais lúcido que eu já recebi. Então eu chego para ele, tá sabendo? Das últimas ele já tá. Ele entra nas salas de bate-papo de Harvard, de Oxford, de todo mundo, tá conversando, tá falando das últimas novidades da ciência, sempre. Ele está agora escrevendo um livro em que ele está fazendo a revisão de conferência que ele fez há 50 anos atrás para ver o que foi que mudou quando ele falou aquelas coisas. Tá? Então, se eu sobreviver, minha filha ainda sai um livro. Tá? Outro dia a gente estava conversando, eu não lembro disso, eu estou idoso. Doutor Jorge André, eu não lembro disso e não estou idosa, então não é esse o problema. Tá? Ele é um extraordinário, entendeu? Ele dorme perfeitamente bem, né? A atividade cerebral dele é impecável, por que será? Bom, o Divaldo, vocês sabem, né? 87. Vai fazer 88, isso agora, 88. Não. Então, pensa bem. Quando você fala assim, eu tenho 70 anos, Divaldo tem 88. Aí você fala, eu tenho 40, estou cansado, Divaldo tem 88. Tá bom? Aí eu não consigo, Jorge Andréia está fazendo palestra, agora está indo para casa. Normalmente, 6 horas, ele está no bate-papo, né? 5 horas termina, 1 hora atendendo as perguntas, o pessoal, etc. E vai para casa daqui a pouco, depois de fazer a sua atividade. Tá? Há quanto tempo ele faz a atividade? Gente, fala sério. Então, não tem isso. E qual é a novidade sobre a questão da memória, né? A memória, para a gente encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Bem? 2 pessoas? Ok, então, G. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre a medicalização da juventude a respeito de hiperatividade, que a gente está vendo aí. Poderia falar alguma coisa? Olha só. Hoje em dia está tendo a lei do menor esforço. Tá? Então a gente acha muito trabalhoso conversar com a criança, na casa do fala. É muito trabalho da disciplina. E o que é uma coisa realmente nociva, né? Porque se você não quiser ter trabalho, existem pílulas anticoncepcionais. Você não é obrigado a ter uma criança se não quiser. Agora, se você tem, dá trabalho. Tá? Não tem criança em trabalho, dá trabalho. Você terá que educar, você terá que disciplinar, terá que fazer uma série de coisas. Tá? Então não tem pílula que deixe ela quieta sem fazer perguntas, por exemplo. Então você está cansado, trabalhou o dia inteiro para comprar um iPhone, um iPad e trocar, entendeu? Porque você poderia não ter um iPhone ou um iPad de ganhamento, não poderia. Você poderia diminuir seu tempo de trabalho, você poderia se contentar com menos coisas, mas não, você não se contenta com menos coisas, então você precisa de um salário compatível para ter todas essas coisas. Tá bom? Então, um carro básico custa um preço, um carro de luxo custa outro. Quantas horas a mais de trabalho precisa? Com convivência menos com a família, né? Sim, então você escolheu. Tá? Não tem pílula para calar a boca das crianças. A gente usa televisão, mas mesmo assim falha. E é claro que se você botar muito tempo na televisão, vai sobrar energia para outras coisas. Então, antigamente, elas iam, brincavam. Quando você lê, por exemplo, Memórias de Gilbert Fim, né? Quando você lê Monteiro Lobato, então a liberdade, vocês moram no interior, antes tinha, nem aqui mais tem, tá? Então estão sobrecarregadas de uma série de coisas, e aí a gente quer a lei do menor esforço, né? Lembra? A gente não quer nem ficar feliz, a gente quer tomar um antidepressivo. Tá? Não quer nem estudar, que é uma droga que realmente é memória. Não quer estudar, não quer fazer esforço nenhum, a gente quer uma droga que resolva isso.
Tá bom? Por isso que o veneno de cobra vende. Você passa o creme e o povo vai dormir. Por que tem apelo? Ó, não tem esforço nenhum. Passou e pronto. Então, olha só, os homens hoje estão fazendo... Estava vendo um amigo meu, que estava falando de consultório, falando das mulheres, né? Nada. Mulher não. Minha clientela agora é um monte de homem fazendo implante de silicone. É. Sabe onde? Na panturrilha, no bíceps, no peito, para fazer músculo falso. Porque nem para academia o cara quer ir mais. Então, cansa muito. Então, está implantando silicone para fazer músculo falso. Você está entendendo? Por quê? Eles fazem dieta para não ter barriga e implantam silicone para... Vocês estão compreendendo? Então, a medicalização é um sintoma do nosso processo de gratificação instantânea. Tá? Nós queremos gratificação instantânea com o mínimo de esforço. Então, saiu, outro dia alguém falou qualquer coisa da Ritalina para estudar e tudo mais. Nossa, um monte de gente fazer o Enem para comprar Ritalina. Né? Saiu não sei o que lá, e o povo vai atrás de drogas para ter esses efeitos instantâneos. Então, tem alguma droga que melhora o caráter? Tá? Mas se sair lá, veneno de cobra, vai comprar. Tá? Mais alguma pergunta? Eu lembro. O que é memória? Memória. Ah, sim, lembrei. Sim. É espírito preguiçoso? Não. O sono profundo, por exemplo, se você fizer esse sono de 4 horas bem profundo, é o sono que a criança tem, lembra que a criança relaxa totalmente? Eu dormia 24 horas. Entendeu? Se eu acordasse, Bom, olha só. Se você está dormindo excessivamente, é muito pesado, pode ser um déficit, por exemplo, anemia, tá? Transtornos alimentares, déficits nutricionais, tá? Sim, o que acontece, por exemplo, se você tem uma criança com sono excessivamente pesado e ela não acorda em várias circunstâncias, pode ser um déficit nutricional, tá bom? Então ela vai consumir recursos que ela não tem, então ela vai tirar de algum lugar. Mas lembrei, da memória. Então, por exemplo, a capacidade da memória, né? Então, uma descoberta recente da neurociência é que uma pessoa de 70 anos tem a mesma capacidade mnemônica de alguém de 15. Igualzinho. Na verdade, a pessoa de 70 anos é mais eficiente nisso do que o de 15, porque ela tem redes neurais mais amplas e ela pode aumentar a velocidade de retenção dessa memória. Peraí, não pode ser. Né? Mas você tem tanta fé que com 40 a memória começa a ficar ruim, que quando você faz aniversário já começa a esquecer as coisas. Não é um problema de memória, é um problema de fé. Porém, mas peraí, não. Porque quando eu tinha 15 eu aprendi com facilidade, hoje não, eu tenho problema para reter. Vamos entender isso em termos mecânicos. Você tem um computador de última geração, um Pentium i7, com 1 terabyte, né? E aquela memória, beleza. Tremendo computador, primeira linha. E aí você abre 52 programas simultâneos. E aí resolve ver um filminho no YouTube. Aí na hora que você vai pegar o YouTube, ele fica lento. Me enganaram, isso aqui é um xing-ling vagabundo. Porque meu filho tem um vagabundo lá no celeirão, aquele velhão, e ele está vendo filminho no YouTube. Por que ele consegue ou não? Porque seu computador não presta. Não, por quê? Experimenta fechar os programas. Fecha os 52 programas que você abriu, o que acontece? Ele vai ficar o quê? Mais eficiente do que o outro. Então vamos lá. Quando você tinha 15 anos, estava no colégio aprendendo a equação do segundo grau, o que é que você tinha na cabeça? Nada. Mas hoje você resolveu fazer o segundo grau, né? Fazer o Enem, e aí você está lá estudando a equação do segundo grau. Será que eu deixei o gás aberto?
Será que a conta vai dar no final do mês? Será que meu marido está me traindo? Será que... Então, quando você está aprendendo a equação de segundo grau, quantos programas estão abertos, irmão? Aí o que acontece? Fica lento. Por quê? Porque você está velho. Não. Experimenta fechar os programas. Sim. Tá? Qual o nome disso? Atenção. Na verdade, densidade da atenção. A densidade da sua atenção está diluída por um monte de coisas. Então, quando você tem 40 anos, você tem um monte de coisas rodando. É ou não? Você está totalmente vazio e está pensando nisso? Não. Você tem um monte de coisas simultaneamente acontecendo. Você é multitarefa. E quanto mais você é multitarefa, menos o quê? Densidade da atenção. Então, se você colocar a densidade na sua atenção no que está fazendo, você vai fazer o quê? Da mesma maneira. Na verdade, de maneira mais eficiente do que você tinha 15. Então, hoje, com 40 anos, você é mais eficiente no aprendizado que quando você tinha 15. O problema é que você não presta atenção suficiente no que está fazendo. Tá? Então, o problema é memória? Não, o problema é concentração. Então, se você esvaziar a sua mente e se concentrar no que está fazendo, você terá o quê? O máximo de eficiência. Quando tinha 15 era fácil, você não tinha nada na cabeça. Certo? Você tinha quantas preocupações você tinha? Nenhuma. E hoje? Então, deu para entender a diferença? A diferença deu, mas agora... Tem várias. Você tem que mudar de vida, mudar uma série de coisas. Então, a eficiência no cérebro já viu. Por exemplo, melhorando o sono. Já fizemos uma, né? Agora, gente, nutrição. Eu nem falei que já... Olha, nosso tempo já acabou, tá? Vamos encerrar. Olha só, eu tenho que encerrar, gente. A última. É sobre premonição. Se é real ou não existe mesmo, e se é cerebral ou é... Então, olha só, eu tenho um trabalho, eu estou fazendo meu trabalho com gratuito no YouTube. Tem o que eu falo sobre fenômenos paranormais, eu explico tudo isso. Tá? Porque levaria um tempo para falar sobre isso e já são 6h10, gente. Era para encerrar às 6 horas. Tá bom. Tá bom? Bom. Fico devendo? No YouTube está disponível. Tá? E eu estava agora... Nutrição. Sim, nutrição. Tá? Nós falamos sobre o sono, sobre a carga, sobre concentração, sobre o uso, nutrição. Tá? O cérebro é uma máquina e ele usa combustível, tá? Dá para funcionar sem combustível? Não? Nós conhecemos uma nutricionista no Mato Grosso. Ela era pós-doutora em Harvard. Aí eu perguntei, o que você está fazendo no Mato Grosso? Me apaixonei por um brasileiro. E ele é delegado de polícia em todo o Mato Grosso. Mas mesmo lá no Mato Grosso, ela estava fazendo uma pesquisa para a universidade. Então, ela estava analisando a influência do selênio no comportamento. Selênio é um metal pesado, tá? Que é essencial em determinados processos cognitivos. Qual? Então, o que ela já tinha verificado? Que a deficiência de selênio causa pessimismo. Pessoas com déficit de selênio acentuado são pessimistas. Você tenta racionalizar isso. Mas o que é pessimismo, gente? É aquilo que você definiu o mundo, né? Você olha o tempo. Então, por exemplo, eu mostro aqui. Ah, não dá, esse copo não é transparente. Mas, igual que eu boto aqui. Já. Cheio também tá. Ele está meio cheio ou meio vazio? Então, se você é pessimista, é meio vazio. Se é otimista, é meio cheio. A resposta correta seria: ele tem 100 ml, ele está pela metade, que é a resposta racional. Mas o humor, ele afeta a informação? A qualidade fica alterada. Então, você olha o tempo. Como é que está o tempo? Eu quero fazer uma atividade com as crianças. Olha o tempo. Ah, o tempo está horroroso, nuvens escuras, etc. Aí eu peço a outra pessoa, como é que está o tempo? Está ótimo, fresquinho, não está muito quente. O tempo está bom ou está ruim? Se for pelo humor, você vai definir o quê? Ponto de vista. Agora, você pode dizer diferente. Umidade relativa do ar em tanto, temperatura tal, não sei o que, você escolhe. Isso é bom ou ruim, dependendo da atividade. Então, o amor afeta. Então, você ser pessimista altera a sua qualidade de vida?
Então, o selênio é essencial a um bom processo cognitivo. Aí eu perguntei, onde é que tem selênio? Aí ela falou assim, nas nozes, castanhas. Ih, caramba, a gente só come isso no Natal. Será por isso que é uma época mais leve? Todo mundo fica mais otimista no Natal. Eu achei curioso, será que é isso mesmo? Sim. Então só tem lá no Brasil, tem na Castanha de Pará, em qualquer tipo de noz fruta. Então, quanto você tem que subir? A dose é mínima de selênio. Então, se você comer uma castanha por semana, você supra a necessidade de selênio. Agora, tem gente que realmente só come no Natal. Então, tem uma tendência pessimista? Sim. Esse teste nutricional vai fazer isso. Por exemplo, fosfato é essencial aos nossos processos cognitivos. Já ouviram aquela antiga? Quando o menino estava estudando, a avó fazia pirão de cabeça de peixe. Por quê? Fosfato. Tá? Por quê? Porque o fosfato é essencial ao processo cognitivo. E qual é o alimento que mais fornece fosfato? Peixe fresco. E as crianças não comem. Comem nugget, aquele troço processado, aquele negócio ali que não tem mais nada. Entendeu? Eu não gosto disso. Você come miojo. O que tem miojo? O que é miojo, gente? Tem criança que só come isso. Não come uma fruta, não come um legume, não come nada. E ela tem deficiência na escola. Por que será? Tá? Então, a menina não come o suficiente. Mas ela é gorda. Sim, é gorda e desnutrida. Porque ser gordo pode ser excesso de gordura. Você dá um monte de hambúrguer, um monte de gordura, beleza, ela fica gorda. Mas nutrição não tem nada a ver com quantidade de gordura. Tem a ver com o quê? Com vitaminas, tá? Com minerais, com substâncias essenciais para o processo cognitivo. Então, o déficit nutricional afeta o comportamento? Sim, afeta o comportamento. Então, pensa bem, você está ótima. Aí, 11 horas da noite, você vai comer uma feijoada carioca. Aí você vai dormir e tem pesadelo. É obsessão? É o espírito do porco. Que está afetando você. Por quê? Você vai comer uma refeição extremamente pesada, você vai digerir isso e levar uma quantidade de toxina, isso vai atravessar a barreira hematocefálica e você vai ter uma alteração de comportamento. Só que você está dormindo, vai ser um pesadelo. Então, é obsessão? É processo espiritual? Não. Tá? Então, a alimentação é essencial. Por exemplo, água. Gente, água é um solvente universal. Então, se você não tem água suficiente, você tem um excesso de quê? De substâncias circulando, sobrecarregando o sistema. Como é que você sabe que você está tomando quantidade de água para ter um bom funcionamento? O xixi tem que ser branco. Se não é, não tem água suficiente. Se ele for muito escuro, tiver um cheiro forte, você não bebe água suficiente. Se você não bebe água suficiente, você tem um acúmulo de substâncias. Isso faz com que você seja mais irritada, mais propensa à agressividade. Então, pensa bem, se você aumentar a oferta de água, você vai ficar mais tranquila. Já não ajuda? Se você tem uma obsessão, se você tem um transtorno comportamental, tá? A gente pode dar uma melhorada geral? Pode. Melhora a qualidade do sono, aumenta a ingesta de água, você já vai se sentir melhor. Você faz uma dieta desintoxicante, já vai se sentir melhor. Por exemplo, alguém vai procurar tratamento na nossa casa, a gente pede um exame de sangue. Mas eu tenho problema espiritual. Mesmo assim a gente quer um exame de sangue. Mas é espiritual. Mas você já foi ao médico? Já. Você tem um exame de sangue recente? Por quê? Anemia. Parece muito com obsessão. Eu sinto um peso nas costas, parece que tem alguém aqui. Anemia desses mesmos sintomas, gente. Aí você toma ferro e fica ótima. O obsessor vai embora. Então o obsessor é fada. Fada que tem problema com ferro, né? Tá? Vampira com alho. Vamos voltar. Então, o estado nutricional. Aí a gente pede uma dieta, aí a gente passa uma desintoxicação, umas coisas assim, a pessoa já melhora. Agora você manda rezar, ela reza. Porque ela já confia em você, já deu uma melhorada por bebendo água, com algumas coisas simples, tá? Uma higiene mental, uma higiene no ambiente, tudo isso faz melhorar, tá? Se a gente usar todas essas coisas ao favor,
Como é o nome disso? Misericórdia. Vamos lá, misericórdia. Música é misericórdia. A desintoxicação, certos alimentos é misericórdia. Determinados locais é misericórdia. Você ir para um parque, respirar puro, cheio de oxigênio, é misericórdia. Tá? Ir no mar, tá? Fazer um descarrego. Peraí. Eu estou sendo absolutamente literal. Como assim? Vocês sabem, lembra a linguagem elétrica do cérebro? Se a gente mostrar, a gente tem um filminho, não funcionou aqui, você troca a carga, né? O íon negativar e é uma bomba de sódio, potássio, que transmite isso. Se você está sob estresse, ansiedade, uma sobrecarga no sistema, você vai aumentar a quantidade de íons negativos que vão estar sobrecarregando o sistema. Tá? O que acontece se entra na água salgada? Lembra? O que é água salgada? O que o sódio faz? Lembra? Aí você pega os íons e faz o quê? Por isso que você relaxa quando toma banho de mar. Não tem nada a ver com candomblé. Tá? Então você entra e elimina aqueles íons onde estavam carregados. O que é isso? Misericórdia. Tá? Misericórdia. Então, você vai usando a misericórdia. O que vai acontecer? O que sobrar, gente, é um esforço muito significante. Tá? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Mediante o esforço? Muito significante. Tá? Então, tem muita misericórdia dentro de nós? Só tomar conhecimento. Então, os alimentos que Ele nos deu, tá? Para o nosso bem-estar. Então, vocês ouvem falar de vários alimentos, já usaram? Entendeu? Ai, estou muito nervosa. Então, não quero tomar drogas. Toma um chá de melissa. Aí tem maracujá. Aí tem a nutrição, o peixe aumenta o poder cognitivo. Os nutrientes necessários, vitaminas. Então, começa a comprar castanha, vai. Nozes, tem castanha do Pará, um monte de coisa. Como é granola? Se ficar mais otimista, a gente tem certeza mesmo que o negócio do Natal são as nozes. E aí você começa a usar a música, a desintoxicação, a água. Quantas coisas estão ali para nos ajudar? Aí você não faz nenhum movimento. E diz que é difícil demais? Não. O que vos falta é vontade. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.